Irmãos, boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de nós, amém? Uma boa noite a todos os nossos irmãos da nossa igreja local, Igreja Presbiteriana Betel de Alagoinhas, também os amigos que nos acompanham pela internet, pela nossa página do Facebook, também nossa saudação. Mais um dia do Senhor, nós já estivemos pela manhã na igreja adorando ao Senhor no culto público, graças a Deus, e até segunda ordem, ainda nesse momento de pandemia, o Conselho entende que é bom a gente permanecer ainda mantendo as transmissões da nossa classe, e já é pelo menos um encontro a menos, né, no dia do Senhor, mas nós cremos que Deus tem dado graça e as coisas estão caminhando bem. A gente deve lembrar de orar aí pelo nosso irmão Diácono Valmik. A família foi contaminada, né? Ele parece não estar muito bem. Vamos orar antes de começar a classe, colocar o nome do nosso irmão nas nossas orações e peço aos irmãos que estejam orando aí no particular também. Certo? Irmãos, eu vou compartilhar aqui o nosso link no nosso perfil do Facebook, também lá no nosso grupo do WhatsApp. Peço aos irmãos que, quem quiser aí voluntariamente, quem achar prudente aí compartilhar, ajuda muito aí no alcance do vídeo. É interessante a gente divulgar o trabalho da igreja, né, um meio das pessoas conhecerem de fato a nossa doutrina, certo? Então eu estou aqui, é o tempo dos irmãos aí indo acessando a nossa live. Vou aqui compartilhando aqui a nossa aula. Nós estamos estudando ainda o decreto eterno de Deus. Ainda não encerramos o capítulo do decreto eterno. Então vamos continuar aí, né, nesse conteúdo aí desse decreto. Os irmãos que forem chegando aí, fiquem à vontade, né, para deixar sua saudação e nos ajudar aí. Se está tudo bem com a transmissão, se não está engasgando, se o áudio está ok. Fiquem à vontade aí para estar interagindo aí conosco. Certo? Vamos ver se os irmãos já encontraram aí. Ok, vamos começando aqui a nossa transmissão. E aí depois os irmãos vão encontrando, alguns vão chegar um pouco depois, né? Deixa eu ver. Aparentemente está tudo ok. Certo. Meus irmãos, vamos começar aqui a nossa classe, a nossa aula. Vamos orar, vamos estar orando. Curva a sua cabeça, quem puder, vamos fazer essa oração. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, queremos te exaltar neste dia teu, dia separado para adoração, e podemos cumprir, ó Pai, esse santo dever ali na tua casa, ouvir a pregação, estarmos ali reunidos pela tua misericórdia. E queremos te agradecer, ó Pai, queremos te louvar por aquele momento ali, também pela tarde, a comunhão que tivemos em família, entre irmãos, nos alegrando também, rendendo graças pelos pais nesse dia que o Senhor tem dado à tua igreja, às famílias. E queremos, ó Pai, te engrandecer, porque também agora nesse momento iremos aprender mais do Senhor pela tua graça. Abençoa o teu trabalho aqui em Alagoinhas, venha o teu reino,
seja feita a vontade do Senhor neste lugar. Também quero te pedir, ó Pai, pela vida do teu servo, nosso irmão, Diácono Valmic, sua família, o teu servo, um pai, tem cumprido as suas funções ali de mantenedor da sua casa, precisando trabalhar, foi contaminado. Pedimos ao Senhor que contemple o teu servo, ó Pai. Que o Senhor esteja ouvindo as orações do teu povo, em favor do teu servo, da família. Que o Senhor sustente a vida do teu servo, ó Pai. Que o Senhor esteja dando ele forças, vitórias sobre essa situação. E preserva, ó Pai, o que te pedimos. Guarda a vida do teu servo, nossa irmã Jusilene, Silas. Ó Deus, que o Senhor esteja sustentando assim, pela tua misericórdia, a vida do nosso irmão. E abençoe cada irmão, ó Deus. Sabemos que esse vírus está aí, sabemos da realidade, também confiamos no Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que o nome do Senhor seja exaltado, ó Pai, nas nossas vidas. Fala conosco por esse estudo, é o que pedimos e oramos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, então, oramos aí já, né? Boa noite, minha irmã Josi, que já deu seu alô aí. A graça e a paz a todos, né? Os irmãos já estão chegando aí, então vamos proceder aí para o nosso estudo, né? A aula está 14 aí, mas a aula é 15, certo? Eu creio que a aula é 15. Esse livro nós não vamos usar mais por enquanto, esse livro aí, certo? Eu estou usando outro material que eu tenho, que, se eu não me engano, o material da aula de hoje é de um pastor chamado Robert Shaw, que eu tenho ele no Kindle, e aí eu me apropriei desse material para preparar a aula. Certo, irmãos? Vamos ler, eu vou ler a Confissão de Fé, depois vamos ler os textos bíblicos. O capítulo 3 dos Decretos Eternos de Deus, seção 6. Perceba que é uma continuação do que nós já estamos tratando, e a coisa vai afunilando, sendo aprofundada. Então os irmãos precisam notar isso, a sequência, a importância da sequência do argumento. Então a Confissão de Fé ela diz o seguinte: assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também, pelo eterno e muito livre propósito da sua vontade, pré-ordenou todos os meios conducentes a esse fim. Então Deus, ele planejou um fim, um destino, né, que os eleitos chegassem à glória, e ele também pré-ordenou os meios conducentes. Você faz um plano, você quer chegar no alvo, você não tem que planejar só chegar naquele alvo, você tem que se envolver, fazer um plano de como você vai chegar lá. Quais os meios que você vai usar para chegar ao seu objetivo. Certo? Então Deus fez um plano de salvação e o plano inclui os meios. Isso é muito importante, porque muita gente diz que nós reformados, Deus elegeu, então não precisa fazer nada. Deus elegeu, então não precisa pregar, não. Deus elege, mas ele decidiu também que os meios pelos quais os eleitos seriam salvos seriam a pregação, que deveríamos orar pelos perdidos, pregar e etc. Certo? Então, ele pré-ordenou esses meios, né? Os meios para chegar a esse fim. Os que, portanto, são eleitos, achando-se caídos em Adão, são remidos por Cristo, são eficazmente chamados para a fé em Cristo pelo seu Espírito, que opera no tempo devido, são justificados, adotados, santificados, guardados pelo seu poder, por meio da fé salvadora. Além dos eleitos, não há nenhum outro que seja remido por Cristo. A fé reformada, certo? A nossa confissão de fé entende que os não eleitos, esse meio, assim, Deus escolheu, mas é uma necessidade de que essa salvação aconteça dentro do tempo. A escolha foi na eternidade. Mas é necessário o chamado eficaz, certo? Que o Espírito opere a fé no coração,
a justificação, a adoção, a santificação. E isso só vai se dar com os eleitos. Os não eleitos, nós já vimos isso em aulas anteriores, né? Eles são passados por alto, né? Eles são pré-ordenados para um fim, e Deus não aplica a eles a salvação. Além dos eleitos, não há nenhum outro que seja remido por Cristo, eficazmente chamado, justificado, adotado, santificado e salvo. Certo? Nós vamos entender isso. Vamos ler os textos. 1 Pedro 1:2, 1 de Pedro 1:2, 1 Tessalonicenses 5, de 9 a 10, Romanos 8:30 e 1 de Pedro 1:5. Diz assim: eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Então, eleitos para o quê? Para a santificação, para a aspersão do sangue de Cristo, e etc. 1 Tessalonicenses 5, de 9 a 10, diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Romanos 8:30, aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. 1 Pedro 1:5, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então a eleição não anula os meios. Cristo morreu pelos eleitos, mas é necessário que o Espírito aplique a fé. Cristo morreu por mim, mas em algum momento da minha história, da sua história, é necessário que haja regeneração. Que pela pregação o Espírito quebrante, converta, transforme. Então não adianta só dizer que foi eleito e os meios. Os meios temos que trilhar o caminho, né? É um caminho estreito que conduz à vida e uma porta que é estreita, certo? Vamos ver como está a transmissão aí. Vamos ver aí como é que está. Irmão Emerson aí chegou, graça e paz. Irmã Erline também. Deus abençoe cada irmão aí. Vamos ver. Creio que os irmãos estão chegando aí, né? Irmão Del Reis, graça e paz. Irmã Elda, graça e paz também. Bem-vindos aí, irmãos. Deus abençoe. Certo? Vamos seguindo aí. Seguindo então. Irmãos, então nós cremos numa eleição e numa obra de Jesus particular pelos eleitos. Que tanto o que Cristo fez na cruz foi pelos eleitos, e a obra do Espírito, essas aplicações da redenção são para os eleitos. Então, Jesus fez expiação somente pelos eleitos. Porque existem linhas aí no cristianismo que Jesus morreu para possibilitar a salvação para todos. E por que nem todos são salvos? Porque tem alguns que não querem vir a Cristo. Então, em geral, dizem que Cristo morreu por toda a humanidade, né? Mas só vai obter a salvação aqueles que escolherem vir a Cristo. E nós cremos que Jesus morreu pelos eleitos e Ele torna essa salvação eficaz nos eleitos. Certo? Então, esses eleitos, apenas esses, são salvos. Os não eleitos, não vai haver essa operação neles do Espírito, certo? Então, nós cremos na redenção particular e numa expiação limitada, certo? Já os arminianos, não. Eles creem que Jesus morreu por toda a humanidade, certo? Não é isso que a nossa confissão de fé ensina, certo? E nós cremos que não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Jesus morreu pelos eleitos, pelo seu povo, pela sua igreja, pela sua noiva, certo? E essa salvação ela é eficaz nesses eleitos. O Deus que planejou o fim, qual é o fim que Deus planejou? Salvar esse grupo de pessoas. Ele vai conseguir.
Deus não vai ser frustrado. Se Deus teve o plano de lhe salvar, de me salvar, Ele planejou que seríamos salvos e o modo como isso ia acontecer. E Deus não erra. Ele não vai fracassar na execução desse plano. Certo? Então, nós devemos entender isso. Deus garante infalivelmente a salvação dos eleitos. Né? Ele garante isso. A Bíblia não fala de uma redenção geral, que Jesus morreu por todos. O que é que Jesus diz? O que é que o próprio Jesus diz? Dou a minha vida pelas ovelhas. Certo? As ovelhas de Cristo têm um número definido. Os eleitos. O que ele escolheu na eternidade. Né? E a quem ele deu a vida eterna. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele não anunciou uma redenção geral, né? Mas uma redenção particular, né? Para as suas ovelhas, certo? Então, nós pregamos e cremos que a eleição é bíblica. Nossa confissão de fé é clara, a eleição é a doutrina bíblica. Mas nós temos que entender que a eleição, né, que é o fim, é o propósito final, e os meios estão conectados. Porque muita gente, se então tem os eleitos, então não vamos fazer mais nada. Não, os meios têm que ser usados. Deus designou os eleitos para a glória. E Deus designou que eles obteriam essa glória pelos méritos de Cristo. Então, Deus teve que enviar Jesus. E Ele também designou os meios para que eles alcançassem glória, como fé, santificação, perseverança. Então, esses meios são importantes. Muita gente, não, eu sou eleito e pronto, então não preciso ter fé? Precisa sim, é o meio. Não preciso a santificação, então, não, se eu sou um eleito, não precisa da santificação. Precisa sim, porque essas coisas estão unidas. A perseverança, precisamos de perseverança. Certo? Então, todas essas coisas estão conectadas, certo? Então, Deus nos escolheu, mas Ele nos escolheu para que por esses meios sejamos salvos, certo? Por esses meios encontremos a bem-aventurança. 1 Tessalonicenses 5,9 diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, já que Ele não nos predestinou para a ira, Ele nos deu o Filho, Ele enviou o Filho. E Ele envia o Espírito para aplicar no nosso coração os méritos de Cristo. 2 Tessalonicenses 2,13 diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Deus escolheu para a salvação, pela santificação e fé. Então, a pessoa quer ser salva. Eu sou eleito, mas não quer a santificação, não crê nas Escrituras, na palavra, não se submete à palavra. Então, há alguma coisa errada aí nessa maneira de entender. E a nosso propósito aqui é esclarecer isso. Certo? Que Deus tem um fim e Ele tem os meios. E tudo isso é importante. Então, é um abuso da doutrina da eleição que as pessoas esperem chegar ao fim enquanto negligenciam os meios. Então, se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, eu não sei a lista dos eleitos, mas eu sei que um eleito, ele vai crer dentro do tempo. Eu sei que o propósito de Deus é que esse eleito escute a pregação e creia. E que o Espírito vai usar a pregação. O que é que eu vou então fazer? Vou abrir minha Bíblia e ler. E eu tentar ouvir a pregação. Você quer que um barco à vela chegue, viaje, cruze o oceano. O que é que você tem que fazer? Virar a vela do barco para o lado que o vento venha. Para que o barco seja soprado e empurrado. Você tem um propósito, atravessar o oceano. Você tem que ter um barco, construir um barco. Tem que ter ali as velas, né, os meios que impulsionam esse barco.
e você tem que manejar ali. Então, Deus tem um fim, e Ele tem um meio como isso vai se dar. E Ele ordenou que alcançássemos esse propósito pelo uso dos meios de graça, por ouvir a pregação. Você quer que uma árvore nasça, você tem que preparar o solo, você tem que jogar a semente, adubar, tem que vir a chuva, o sol. Deus é que vai dar o crescimento, mas os meios não se opõem ao fim, certo? Então isso que dizer, não, é eleito, então não precisa de nada. Isso é um abuso da doutrina, da eleição, certo? Então, na nossa vida prática não é assim, né? Você quer alcançar um objetivo na sua vida, você quer alcançar um objetivo, você tem que usar os meios. Você quer terminar, passar na prova, estude. Claro, tem a bênção de Deus, mas estude. É o meio que nós devemos seguir para você obter uma aprovação numa prova, algo desse tipo. Certo? Então, isso não é deixar de confiar em Deus, não. Você confia em Deus e usa o meio, certo? Então, você quer que as louças sejam lavadas, você tem que ir lá na pia, ligar a torneira, não vai ser lavada se não for. A comida vai ser feita se você usar os meios, né? Então, na nossa vida prática, para que alcancemos um fim, nós temos que usar os meios, certo? Então, espiritualmente, isso também se aplica. É por isso que a salvação é de graça, né? Mas Jesus diz assim, ó, trabalhai pela comida que não perece, certo? É de graça, mas trabalhe. Nós trabalhamos e Deus dá o nosso alimento pela sua graça. Então, o meio comum de obter o pão de cada dia é trabalhando. É um meio comum, certo? Então, o uso dos meios é um princípio bíblico. Nós, reformados, entendemos que precisamos do uso dos meios. E agir contra isso é um abuso. Ninguém faz isso na vida prática. Você não tem o propósito de obter um fim sem usar os meios na vida prática. Certo? Então, quais são os meios de que alguém chegue à glória? Precisou Cristo vir ao mundo e precisa que o Espírito, hoje o ministério do Espírito, que ele aplique a pregação à nossa vida. Então, nós devemos orar, nós devemos ler a Bíblia, nós devemos ir à igreja, nós devemos buscar o uso dos meios. Depende de Deus, a salvação depende de Deus. Mas o que cabe ao homem é usar os meios, não é mérito, isso não é meritório, certo? Essa seção distingue claramente entre os eleitos, que estão sendo redimidos e seus salvos, né? Então essa redenção, ela aconteceu, Cristo executou ela, né? Antes de você crer, Jesus já veio e Jesus já cumpriu, né, ali na cruz, a obra de salvação, né? E depois você é salvo, justificado, adotado, santificado, né? Mas essas coisas estão unidas. Você é justificado, adotado, etc., porque Cristo morreu por você. Porque se Cristo não tivesse morrido por você, você não creria. Você não seria justificado, adotado, santificado. Essa é a condição do não eleito, certo? Do que não obtém a salvação em Cristo Jesus, certo? Então, essas coisas estão unidas. Jesus morreu, certo? Ele pagou o preço e a salvação está completa. Então, o eleito, o preço da salvação do eleito está pago. Mas essa libertação tem que ser efetuada dentro do tempo. Vai ter um momento da vida desse eleito, essa pessoa que Cristo morreu por ela, que é necessário que ela venha à fé salvadora, que o Espírito dê ela a fé. Certo? Então, Cristo, né, o que é que essa seção ensina? Veja aí o que ele diz aí. Essa seção não ensina que Jesus conseguiu salvação para todo mundo, para todos os homens. Não ensina isso. Nem a Bíblia, nem a nossa confissão. Certo? Ou que ele os trouxe, né, todos os homens, a um estado salvável.
Tem gente que diz assim, não, Jesus morreu por todos. Outros dizem, não, Jesus tornou a salvação possível para todos. Não. A nossa crença, aquilo que vemos na Bíblia e na nossa confissão, é que Cristo comprou e garantiu uma salvação certa. Aí ficou uma certa salvação, né? Mas uma salvação certa a todos por quem ele morreu. Então, aqueles por quem Cristo morreu, a salvação é certa. Mas ela vai ser alcançada pelo uso dos meios. Pregação, fé, chamada eficaz, etc. Certo? Eu espero que os irmãos entendam isso. Eu estou meio ruim aqui, acho que eu estou meio alérgico, né? Mas eu espero que os irmãos estejam entendendo aí. Então, essa salvação será efetivamente aplicada pelo Espírito aos eleitos. Certo? Há um tempo de Deus na vida do eleito. Lembra de Paulo na estrada de Damasco? Estava perseguindo a igreja, Cristo apareceu para ele. Então, os eleitos no devido tempo, pelo poder do Espírito, são chamados à fé. Mas como crerão se não há quem pregue? Né? Como crerão? Né? Como eles precisam ouvir. Como ouvirão se não há quem pregue? Né? Se não forem enviados. Então, é necessário evangelizar, pregar o evangelho. No tempo de Deus, esses que estão ouvindo irão crer. Eu estava vendo hoje rapidamente, eu não fiquei até o fim, um pregador aí que os irmãos gostam muito, né? Pastor Paulo Júnior. Estava vendo o testemunho dele, estava contando o testemunho dele. Ele disse que, eu só peguei essa parte aqui, ele tinha uns 15, 16 anos, quando um amigo dele se converteu e levou ele para uma igreja presbiteriana, IPB. Ele não é da IPB hoje. E ele ficou uns 3 anos lá. Depois ele ficou jovem e foi para o mundo. Segundo ele disse lá, eu creio, ele fumou maconha, crack, cocaína. Eu não sabia disso. Ele ficou um bom tempo lá. Disse que ele tinha uma aceitação muito grande. Ele é uma pessoa que fala bem, né? E vendia drogas, segundo ele disse, uma vida de crime, né? Então, naquele tempo que o pastor Paulo Júnior foi para a IPB, quer dizer que a igreja presbiteriana não era uma igreja verdadeira, por isso que ele não se converteu na presbiteriana ali no começo? Não, irmãos. A questão é que Deus tem um tempo para cada um de nós. Certo? Então, mesmo que alguém esteja ouvindo um evangelho sadio, né, e ele diz isso, ele conta no testemunho dele, aquele tempo lá, ele não tinha sido convertido ainda e tal, ele entende assim, né? E diz que antes dele ir para a presbiteriana, a família dele era católica, né, romana. Parece que o pai era católico fervoroso. Então, tem um tempo de Deus para cada um de nós. Certo? O tempo desse chamado eficaz, dessa chamada se tornar eficaz. Jesus disse, todo o que o Pai me dá virá a mim. Então tem um momento em que esse chamado se torna eficaz. E o pecador vai a Cristo. Atos 13, 48 diz, todos quantos foram ordenados para a vida eterna creram. Chegou o tempo, no momento eles creram. Todos eles são justificados, adotados, santificados e deverão perseverar na graça e, finalmente, sua salvação será consumada em glória. A quem predestinou, a esses também chamou, e a quem chamou, a eles também justificou, e a quem justificou, a esses também glorificou. Romanos 8:30. Certo? Vamos ver se tem perguntas aí, como é que está a live aí. Vamos ver aí, Del Rey, já falei, Presbítero Romeu, Irmã Núbia, graça e paz, Irmã Larissa, graça e paz, irmã, Deus abençoe. Irmãos, fica à vontade aí, viu, para perguntar aí, já estamos aí chegando em 30 minutos aí de transmissão, está avançando a aula, fica à vontade aí para intervir aí e perguntar. Então, a nossa confissão de fé, de acordo com as Escrituras, certo? Apresenta o Deus Trino operando a salvação. O Pai escolhe, o Filho veio e o Espírito vem aplicar os méritos do Filho, de Cristo, ao pecador no chamado eficaz, na regeneração. Então, o que é que a nossa confissão de fé ensina
a partir das Escrituras, que o Pai, preste atenção, o Pai, Deus o Pai, escolheu um número definido de pecadores da humanidade para a vida eterna. Tem um livro da vida, tem uma lista que o Pai escolheu. O Filho deu a vida por aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo. E obteve a eterna redenção. O Espírito aplica essa redenção no devido tempo. Cada pessoa da Trindade, os três são um, e cada pessoa da Trindade tem o seu papel na nossa redenção. O Pai escolhe, Ele nos amou na eternidade, deu o seu Filho, o Filho veio, cumpriu a obra, e tem a parte que é do Espírito. Quem aplica a redenção é o Espírito. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito. E tudo isso em harmonia. O Filho cumpre a vontade do Pai, certo? A obra do Espírito está de acordo com a vontade do Pai. Agora, pense aí, veja aí, o povo, as pessoas que creem na redenção geral, que Jesus morreu por todos, expiação universal, essa harmonia é destruída. Porque eles pregam, olha o que eles pregam. O Filho derramou seu sangue por todo o mundo, multidões, que o Pai nunca quis salvar especificamente. Não foram escolhidos especificamente pelo nome. Ele morreu por todos, derramou seu sangue por todos. O Espírito, não exerce uma influência eficaz, que garanta que todos virão. Então, no final, grande parte desses aí vão se perder. Jesus, veja que não há uma harmonia, a coisa não funciona nesse esquema aí de que Jesus morreu por todos. E tem a questão de Judas, que é o filho da perdição, e outras questões. Então, vejam, irmãos, essa sessão resume tudo o que a confissão de fé ensina sobre a eleição. Certo? Tudo. Esse decreto foi feito na eternidade, antes da criação. Será que está certo esse slide? Acho que ficou perdido um slide aqui da outra aula no meio. Deixa eu ver aqui. Acho que ficou um slide aí perdido. Deixa eu ver aqui. Acho que tem uns slides aqui, eu peço desculpa aí. Acho que agora voltando aqui. Deus não tem, então, um plano alternativo, Deus tem um plano só. Não, aqui também acho que isso não ficou aí quebrado aí da outra lição. Deixa eu ver aqui, irmãos. Peço desculpa aí. Acho que o meu esboço aqui, na hora de fazer, acabou ficando aqui uns slides da lição anterior. Vamos voltar lá para... Acho que já... Vamos voltar aqui para... Vamos ler de novo aqui a seção 6. E aí eu vou para a seção 7, que na verdade é bem breve, eu não vou demorar muito. Então, se tiver alguma questão, os irmãos já enviem aí. Então eu vou ler de novo aqui para a gente ver. Essa seção resume o que a confissão diz sobre a eleição. Então, assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também, pelo eterno e muito livre propósito da sua vontade, pré-ordenou todos os meios conducentes a esse fim. Os que, portanto, são eleitos, achando-se caídos em Adão, são remidos por Cristo, são eficazmente chamados para a fé em Cristo pelo seu Espírito, que opera no tempo devido. São justificados, adotados, santificados e guardados pelo seu poder por meio da fé salvadora. Então, o fim e os meios se cumprem nos eleitos. Além dos eleitos, não há nenhum outro que seja remido por Cristo, eficazmente chamado, justificado, adotado, santificado e salvo. Então, Deus vai chamar os seus eleitos. Agora, a seção de número 7, que encerra, não o capítulo, mas encerra o argumento aqui da nossa aula. Segundo o inescrutável conselho da sua própria vontade, pela qual ele concede ou recusa misericórdia como lhe apraz. Então, diante do que vimos, alguém pode dizer, então, esse Deus é mau, é injusto, porque ele escolheu todos. E ele diz, há um inescrutável conselho da sua própria vontade,
pelo qual ele concede ou recusa misericórdia, como lhe apraz. Então Deus é livre na sua misericórdia, ele concede como lhe apraz. Eu creio, viu, irmãos, que essa doutrina, que é uma doutrina que nos confronta o nosso orgulho, né? Nós queremos ter o controle das coisas e tudo, mas Deus usa essa doutrina para nos humilhar, para nos fazer ver que nós somos criaturas, que a misericórdia está nas mãos de Deus, né? Não é o homem. E as pessoas ficam brincando, Deus é bom, vai dar tudo certo, e elas não entendem que há um meio de se alcançar a redenção, e que é totalmente dependente da misericórdia de um Deus soberano e livre, do qual nós devemos temê-lo. Então, ele concede ou recusa a misericórdia como lhe apraz, para a glória do seu soberano poder sobre as suas criaturas. Certo? Então, ele diz aí, finalmente, o resto dos homens, para o louvor da sua gloriosa justiça, foi servido não contemplar e ordená-los para a desonra e ira por causa dos seus pecados. Então, fora os eleitos, há um resto dos homens que, para o louvor da sua gloriosa justiça, foi servido Deus não contemplar. Ele passou por alto. Ele os entregou a eles mesmos, aos seus próprios caminhos. Alguns textos bíblicos aí que dão base para essa sessão, Mateus 11, 25 a 26. Por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos, sim, porque foi do teu agrado. Então Deus é soberano para revelar e para ocultar os mistérios do seu reino, da sua vontade. Romanos 9, 17 a 18. Porque a Escritura diz, para isso te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Então, a misericórdia é livre, Deus não está obrigado a salvar ninguém, a dar arrependimento para a vida para ninguém. Verso 21 e 22. Não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição. Então, no mundo de Deus, existem os vasos de honra e de desonra. Isso na soberania do Senhor. 2 Timóteo 2, 19 a 20 diz, entretanto o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem e mais, aparte-se da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Aí veja agora. Ora, numa casa não há somente utensílios de ouro e prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Então, no mundo de Deus, na soberania de Deus, nos seus propósitos eternos, nesta grande casa que é o mundo, o universo, existem utensílios de ouro e prata, e existe de madeira e de barro. Há um propósito, um fim, que é para a glória de Deus, para uns e para outros. E o fim é diferente, uns para a vida e outros para a punição por causa dos seus pecados, da sua dureza de coração. 1 Pedro 2,8. Veja o que ele diz. E pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então os não eleitos tropeçam na pregação, não creem, tropeçam na palavra, são desobedientes, e isso cumpre um desígnio. A culpa é deles, eles responderão pelos seus pecados, mas isso acaba cumprindo um desígnio, porque Deus é soberano, ele está no controle de todas as coisas. Certo? Então, eu vou só ler aqui no nosso manual, para encerrar aqui essa sessão, que eu creio que está muito claro aí, mas só para fazer as considerações finais. Então, Deus se agradou em salvar uma parte da humanidade, e se agradou em fazer algo diferente com o restante.
certo? Deus decidiu estas coisas, ele tem um plano, ele decidiu fazer, e ele faz isso livremente, como lhe agrada, soberanamente, certo? O ato dele escolher alguns e não outros está de acordo com o inescrutável conselho de sua própria vontade. Então não cabe a nós, irmãos, ficar... Nós sabemos que ele não nos escolheu por mérito, mas não cabe a nós ficar investigando, né? O que cabe a nós é, será que eu sou um eleito? Como é que eu posso saber disso? Eu não tenho a lista. Eu posso o quê? Ver os frutos, as evidências. Usar os meios. Buscar a vocação eficaz. O Senhor me chama, opere em mim um arrependimento. Alguém que está aí ouvindo a pregação ainda tem dúvida. Deve buscar então, né, a confirmação desse chamado, dessa vocação da parte de Deus, orar a Deus, se humilhar diante de Deus, pedir graça a Deus. É isso que nós podemos fazer, irmãos, diante de um Deus soberano. Porque muita gente coloca Deus, a salvação, como algo aí que Deus está dando aí no pisão. De qualquer jeito. Não. Há um Deus que é soberano, né, que devemos temê-lo e buscar entender o seu propósito e nos submeter a ele. Parece difícil, né, para nós pensar nisso, né? Parece que Deus é mau, então, né? Mas veja que Jesus ele agradeceu a Deus, como lemos aí o versículo, né? Graças te dou, Pai. Jesus orou agradecendo a Deus, porque ocultaste estas coisas dos sábios instruídos e revelaste aos pequeninos, porque foi do teu agrado. Certo? Então, Deus tem um propósito. Não há como saber quem são essas pessoas nesta vida, né? Não sabemos quem é e quem não é. Teve um vídeo aí que a gente passou aí no grupo, um vídeo está sendo recompartilhado aí sobre o joio e o trigo, né? Não sei quem não viu, veja. Que ele mostra ali no vídeo claramente, não dá para a gente ficar julgando antes do tempo. Não dá, irmãos. Você vê o joio e o trigo ali, o indivíduo só conseguiu ver depois que ele esmagou ali, porque os dois são iguais. E só vai ser colhido, a colheita vai ser quando Jesus voltar. E aí ele vai separar. Mas o trigo tem frutos, tem evidências. Certo? Então nós não temos como saber. O que nós vemos na Bíblia é grandes pecadores sendo salvos. Apóstolo Paulo, né? Vimos hoje aí pela manhã aquele procônsul romano sendo salvo. Então Deus tem salvado grandes pecadores e nós somos pecadores. Então podemos ter esperança, né, de que estamos neste número. Leiamos a Bíblia, oremos ao Senhor, busquemos a Ele. Mas ainda assim não devemos esquecer, isso deve nos levar a temer, que há pessoas destinadas a tropeçar. É o que lemos aí, né, no texto de 1 Pedro 2,8. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram postos. É o caso de Judas. Ou seja, tem pessoas, infelizmente, nós não nos alegramos nisso, mas tem pessoas que, no final, a gente vai perceber que não tinha jeito ali. Aquela pessoa não era convertida, não era eleito, né? Tropeçou na palavra. Muitos acham que isso é um absurdo, o que pregamos, né? A fé reformada prega, né? Acham que esse Deus que dá misericórdia a quem quer, né? É um absurdo e etc. Né? Mas nós sabemos que isso é justiça, porque o pecado merece a ira divina. Então Deus ele está sendo justo. Para nós que somos salvos, ele está sendo gracioso, misericordioso. E para os que se perdem, apenas Deus está sendo justo. Né? E nós, quando cremos no Senhor, nós entendemos isso. Se você não entende isso, ore ao Senhor. Né? Peça a Ele que lhe ilumine, lhe dê direção. Porque um Deus que não pune o pecado não é um Deus justo. Não é um Deus amoroso. Se Deus não... Então, se o mundo rolasse do jeito que está aí,
com a maldade, com o mal que está aí, e Deus não viesse e punisse os maus, então, irmãos, esse Deus não é um Deus amoroso, bondoso, soberano. A gente acha que quer esse tipo de Deus, que passa a mão na cabeça de todo mundo, que no final... Mas esse não é um Deus, né, amoroso, não é o Deus bíblico. Deus é justo, ele é santo, certo? Então, a eleição, a salvação que pregamos está de acordo com essas verdades. Irmãos, eu concluo aqui, né? Vamos ver se tem alguma participação aí dos irmãos. Nós já estamos aí 45 minutos, a aula de hoje não vai ser muito grande. Vamos ver aí se tem alguma pergunta aí. Irmã Elda, os que estão na igreja e não têm o chamado, isso pode ocorrer? Pode, minha irmã. Mas não quer dizer que essa pessoa não vai ser chamada ainda. Certo? Então é o caso ali do pastor Paulo Júnior e muitos de nós que nos aproximamos da igreja, né, mas às vezes não chegou ainda o tempo desse chamado eficaz. Então a pessoa pode passar às vezes muitos anos dentro da igreja. Pode sair, depois voltar. Né, porque Deus tem um tempo para cada um plano para cada vida. A gente não pode generalizar isso. Porém, o nosso papel é alertar. Porque nessa tentativa de alguns jovens, de não, eu quero conhecer o mundo, que o pastor Paulo Júnior teve aí, nessa tentativa alguns vão e não voltam também. Isso não está na nossa mão, né? O nosso papel, né, é pregar de uma maneira que as pessoas se entendam a urgência, a seriedade da coisa. Né? Nosso propósito é que os que estão dentro da igreja sejam alertados, sejam despertados, né? E usem os meios. Porque quem está dentro da igreja pode até ser que não chegou a hora dele ainda, né? E aí não tem muito jeito, a gente tem que ficar orando, esperando em Deus. Mas, irmãos, essas pessoas têm muito mais chance de estar perto a hora delas, né? Se elas ainda não creram, porque elas estão ali sendo expostas aos meios. A semente está sendo plantada, né? Com a bênção de Deus, germina logo. O nosso desejo deve ser orar pelos filhos. Está na soberania de Deus, é claro, né? Agostinho de Hipona, a mãe dele orou por ele até tinha 30 e poucos anos, quando ele se converteu. Chorou, quase morreu de chorar. Mônica, né? A mãe de Agostinho de Hipona. Pelo filho. Se desviou para as heresias, para a imoralidade. Mas era um eleito, depois se converteu. Depois de tanto sofrimento, de oração da mãe, por ele se converteu. Mas ele é um exemplo de alguém que foi e se converteu, graças a Deus. Mas também tem muitos que se afastam e não voltam. Então, nosso desejo deve ser orar para que Deus converta o quanto antes. Deus tem um plano? Tem, mas isso não impede de nós orarmos, de desejarmos a conversão, né, dos pecadores. Então, pode acontecer, né, de alguém estar na igreja, infelizmente, e ainda não ter sido despertado para a vida espiritual verdadeira. Né? No avivamento que teve na Inglaterra, os metodistas, irmãos, quem eram os metodistas? Infelizmente a igreja metodista agora, eu vi uma notícia terrível aí, que tem um grupo de igrejas aí querendo aderir e trazer para dentro da igreja a participação de LGBT dentro da igreja, uma coisa absurda aí. Mas o que era o metodismo? Né? O metodismo, tinha o metodismo calvinista e o arminiano. Né? John Wesley era arminiano, George Whitefield era calvinista. Mas o metodismo era porque eles eram pessoas que tinham uma piedade, eles tinham uma rotina muito rígida de leitura bíblica. As pessoas zombavam, isso é um metodista. Zombavam deles ali, né? E no avivamento ali, George Whitefield, Wesley, eles cresceram na igreja. Eles eram metodistas, eles tinham um clube santo de oração, eles se reuniam para orar. E eles não eram crentes ainda. E aí eles tiveram contato com um livro, que até tem em português, que o nome do livro é A Vida de Deus na Alma do Homem. É um livreto, e Whitefield diz que esse livro, com a bênção de Deus,
foi instrumento para ele entender o que é a verdadeira fé, religião bíblica, que não era fazer coisas, mas era a vida de Deus na alma, a regeneração, o novo nascimento, uma vida de Deus implantada na alma. Então, há muitos relatos, minha irmã Elda, de pessoas que conheciam a igreja, a teologia, que ainda não tinham sido eficazmente chamadas, transformadas, certo? Mas não é o nosso papel ficar assim, julgando isso. Essas pessoas depois testemunharam que houve uma transformação na vida delas depois, entende? Então, nosso papel é pregar para todos e tratar todos como irmãos. É claro que nós pastores, às vezes, recebemos pessoas que estão com dúvidas. Aí o nosso papel é orientar, pregar para essas pessoas, mas todos que são da igreja visível, que estão dentro da igreja, nós devemos tratar como irmãos. Eles são membros da igreja. Mas pode acontecer de alguém ser membro da igreja visível e não da invisível. Pode acontecer. Mas não quer dizer que não seja eleito, mas talvez não chegou o tempo de Deus ainda para essa pessoa. E nosso papel é sempre ter esperança, é sempre orar, né? No que depender de nós, que essa pessoa seja salva. Se um dia se perder, a gente tentar o nosso máximo para que ela seja salva, certo? Então, mesmo dentro da igreja, a gente tem que falar de novo nascimento, de regeneração, a gente tem que falar. Temos que pregar de uma maneira que as pessoas sejam confrontadas e despertadas. Certo? Então, Deus abençoe minha irmã Elda, irmã Zuleide aí, né? Boa noite, presbítero Romeu. Mais alguma pergunta aí, irmãos? O tempo aí já é 50 minutos, já está um tempo bom de aula. Não vi nenhuma pergunta, né? Então, eu vou caminhar para encerrar essa aula de hoje, certo? Quero louvar a Deus aí pela vida de cada irmão, né? Graças a Deus, tivemos ali uma boa presença de irmãos no culto. Eu recebi agora a notícia que lá em Santo Amaro o culto retornou depois de 4 meses, lá na igreja de Santo Amaro, né? Pastor Carlos Franz. Então Deus abençoe nosso presbitério, né? E oremos aí pelos irmãos que estão enfrentando o vírus, né? E talvez aí, se nós tivermos que enfrentar, né? Quem não teve ainda, estejamos em oração aí para que possamos vencer com a graça de Deus. Vamos orar, irmãos? Senhor, muito obrigado por esse dia teu, por essa lição da tua palavra, por essa confissão, ó Deus, que é bíblica. Essas doutrinas, ó Pai, que foram esquecidas por muito tempo, mas são da tua palavra, têm sido abusadas, ó Pai, essas doutrinas. Ó Deus, tem compaixão do teu povo, ó Pai, ilumina. Se há alguém na nossa igreja que ainda não foi eficazmente chamado, ó Deus, usa os teus meios, o teu Espírito, a tua palavra, quebranta, converte, salva, ó Deus, esclarece aqueles que ainda precisam experimentar esta vida do Senhor nas suas almas. Não deixe, ó Deus, que se percam, mas opera essa grande salvação no nosso meio, ó Pai. E claro, sabemos que tem muitos ainda fora que não creram, também envia a tua palavra a eles, o teu Espírito, nossos parentes, irmãos, amigos. Nos dá uma noite de paz, abençoa cada família da igreja. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, foi um prazer estar com os irmãos aí. Deus abençoe, graça e paz e até uma próxima oportunidade. Na semana agora, terça e quinta, horário normal, 18h30, vamos estar na reunião de oração presencial e no estudo. Vamos transmitir, claro, né, porque tem irmãos que são grupo de risco, não podem se expor, né? Então vai ser transmitido, porém, quem desejar estar ali conosco será bem-vindo e o horário